bomba! O que aconteceu? Urgente! Logo hoje, feriado, tem nada para acontecer. Não é possível que temos uma bomba na política justo no dia de feriado, na terça-feira, 21 de abril. O que aconteceu, Ricardo Noblar? Qual é a bomba? É o seguinte, o nosso Carlos Bolsonaro, ex-vereador, eu acho que ele já renunciou ao mandato, renunciou, ex-vereador pelo Rio de Janeiro durante tantos anos, irmão do Flávio, que agora abdicou do sobrenome Bolsonaro, prefere ser chamado de Flávio, Flavinho, Flavinho moderado, essa Claro, coisa. claro, claro. O Carlos Bolsonaro, o filho Uhum. mais instável do ex-presidente da República, Olha. Jair Bolsonaro, resolveu fazer um pronunciamento à nação por Hum, meio das redes sociais, imagine você, e para tratar de um assunto muito delicado. Pronunciamento também pode ser por escrito, antes que me digam que cadê o vídeo? Não tem vídeo. Ele fez por escrito, mas é um pronunciamento. Neste pronunciamento, ele aborda a delicada questão da fraqueza, ele não chama de fraqueza, sou eu que estou chamando, da candidatura do irmão Flávio à presidência da República. Esse pronunciamento do Carluxo é uma advertência à direita, que, segundo o próprio Carlos, não está dando a força que o irmão dele precisa. tadinho. Então diz o Flávio: estou fazendo levantamento de prefeitos, vereadores, lideranças, seções partidárias e filiados do Partido Liberal que divulgam ou não o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. É estarrecedor, perdão, perceber que a esmagadora maioria não tem sequer uma postagem sobre o tema há mais de 4 meses iniciadas a corrida eleitoral. Levarei o assunto à executiva do partido, claro, para tentar corrigir o mínimo óbvio. Quem quer vencer precisa agir, comunicar e vestir a camisa. Neste momento, muitas vezes, basta o básico: marcar posição e se manifestar com postagens. Seguimos tentando ajudar a manter vivos politicamente. Guga, lê porque Eu não essa sei gripe está onde. me incomodando. Para Aqui, mim a é manter telinha. vivos politicamente, inclusive muitos que por algum motivo ignoram Flávio Bolsonaro Ah, sabe? e não dão E não bola dão para a bola situação do Brasil. de Continua Jair lendo. Bolsonaro e muitos outros presos políticos. Como se com Lula, mais uma vez, no poder, existirá uma nova eleição eleitoral. Tá aí o Não, não, apoio. tem mais, Ah, continua, mas lê. aqui só tá. Ah, para mim só tá aqui aí. A telinha, aqui é tela de celular, Não, gente. Então sobe ali o sei que resto. Aqui pessoalmente, só tá até aí, pra mim. continua o Carlos, sei que pessoalmente não ganho nada com isso, pelo contrário, gerarei Assim. revolta e até possível perda de apoio por parte de alguns. Mas não tem problema. São a minha consciência, meus valores, e eu os seguirei com muita tranquilidade. Sem as tias do Zap e os tios do churrasco, o Brasil já teria ido para o brejo há tempos. Se os senhores também perceberem isso na sua cidade, veja, isso é um alerta geral, Lula. Claro. Estado e em outros locais, cobrem e exponham Nossa. respeitosamente, sempre com bom senso. Assim se faz Respeitosamente. política, se exerce a democracia e se faz grupo e não oportunidade momentânea.
Isso não é divisão, é buscar por união e coerência. O resto é narrativa de quem não merece seu apoio ou simplesmente está dormindo no ponto. Ainda tem mais, Alice? Ou acabou? Acabou, aqui, ó. Não, E mimimi não conclui. acabou, não. Não, ele conclui. É Não. surreal, mas essa é a vida. Seguimos, pois temos um Brasil para ajudar e salvar. Não é por mim, mas por nossos filhos e netos. Espero não ter sido agressivo, mas muito macio para não magoar e não dividir a união da direita. Um abraço a todos. Quer dizer, ele fala da união da direita e se queixa, ele não quer magoar a união da direita, mas ele Mas se tá queixa de que a desunida. direita, em outras palavras, em resumo, tudo Tá isso é para dizer desunida. o seguinte: por favor, socorram o Flávio. A candidatura dele está muito vulnerável. Ele não diz nada disso. Eu estou traduzindo o Carlos Bolsonaro, que sempre foi o marqueteiro dessa família, do pai, dos filhos, e que ele está dizendo aqui, em resumo, o seguinte: gente, vem cá, depois desses meses todos de lançada a candidatura do Flávio, vocês estão deixando ele na mão, vocês não se pronunciam. E ele está se dirigindo diretamente ao pessoal do Partido Liberal, partido que lança a candidatura do Flávio, mesmo que seja obrigada pelo pai que está preso, mas lançou, e que diz apoiar o Flávio. Pois esse mesmo partido, ou a militância desse partido, ou os líderes desse partido, não estão cumprindo seu papel à altura. É isso que diz o Carlos. Ontem a gente já tinha comentado aqui a vulnerabilidade da candidatura do Flávio. Foi justamente a propósito do que tinha dito numa entrevista extemporânea, surpreendente, o maquiador, sim. Essa família, essa primeira família presidencial brasileira tem tudo. O maquiador da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O Augustin, ele deu Fernandes. entrevista a um podcast dizendo, esse diz com todas as letras: eu não voto no Flávio. Eu não acredito na candidatura Flávio. Quem vai ganhar é o Lula. Ele diz não por apoiar o Olha aqui. Lula, mas por estar decepcionado com a candidatura do Flávio. Claro. E diz mais: olha, quem devia realmente, quem agrega, quem une os bolsonaristas é a Michele, não é o Flávio. Isso dito pelo maquiador da primeira-dama não foi de graça. Ele não é maluco para dizer essas coisas contrariando a primeira-dama, não. Ou ele diz porque ouviu a ex-primeira-dama dizer, ou ele diz autorizado por ela, que, claro, é esperta o suficiente para dizer que não autorizou coisa nenhuma. Se for preciso, ela até agora não disse. Mas se for preciso, ela vai dizer: não, que é isso? Isso é a opinião dele. Eu respeito a opinião dos outros, tem que ser respeitada, mas eu não mandei, eu não sugeri, eu não inspirei meu maquiador a dizer isso. É incrível, a gente está discutindo até maquiador hoje em eleição presidencial no Brasil. Mas, enfim, é o que temos. É o que temos. E Olha, aí, só que agora é um apelo do Carlos, não é mais um é, maquiador. É é um grito maquiador, de você pode. socorro. Não é um maquiador, você pode dizer, não, porra, não é para ser maquiador, por favor, com respeito a todos os maquiadores. Mas você pode dizer, não, isso é fofoca, ele ouviu essa coisa da, 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 da Michele, aí resolveu, achando que ia agradar a Michele, a dizer o que disse. Muito bem, agora não. Agora é o Carlos, o irmão 02 do Flávio, que é o irmão 01. Todos os filhos do Bolsonaro é zero. Não sei por que reduzir os filhos à condição de zero, 01, 02, 03, 04. Ou é profecia, sabiam que eles só iriam adiante arrastados pela mão do pai. Ou é sacanagem mesmo, mas pensar que um pai é capaz de fazer uma sacanagem com os filhos, eu acho isso tão
inacreditável que eu me recuso a acreditar. Agora não. Carlos está divertindo. E Carlos não é apenas um ex-vereador, não é apenas o marqueteiro da família, que sempre soube pensar direito essa questão de propaganda e tudo, e empurrar o pai e os irmãos. Não, ele é também candidato a senador por Santa Catarina, porque a decisão do senhor Jair Messias Bolsonaro, preso, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, é de, na ausência dele, ele quer que a família continue bancada pelo dinheiro público. E é isso. São todos servidores bancados pelo serviço público. Ele entrou na política para isso, né? Ele Entrou entrou para por isso isso, também. mas sim, mas Ele entrou, continuou, não. Não entrou por isso, mas depois viveu por isso, né? E mas ele aí ele entrou está por isso que preso. eu digo que ele queria aumento para os militares, foi expulso porque queria colocar uma bomba no Rio para conseguir aumento. O que ele queria, portanto, era dinheiro, já desde a época que estava no Exército. Aí, depois na política, expulso do Exército, se aproveitou dessa escada por ter brigado com o Exército, a imagem que ele tinha ali de um cara que lutava para conseguir um aumento para os soldados, e aí virou político. Já com essa imagem, ele estava lutando por quê? Para aumentar o próprio rendimento, por isso que ele foi expulso do Exército. E na política, foi alguém que se esbaldou ali, como aqueles políticos que a gente chama do baixo clero, né? Fazendo aquelas manobras das mais baixas para ganhar dinheiro e das mais fáceis, como a rachadinha, por exemplo, que é uma das marcas do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tem um vídeo que vazou, né, na campanha, ele não sabia que estava no ar, e aí ele confessa: quando eu era deputado, precisava de 30 mil, pedia, preciso do sapato tamanho 30, aí chegava a caixinha de sapato cheio de notinha, ele fala, tá gravado, tava ao vivo, aí depois ele, eita, tá no ar, aí ele tenta disfarçar, mas esse é Bolsonaro, o cara que se rastejou por qualquer quantia de dinheiro, até em caixinha de sapato. Então é um sujeito que entrou na política para isso, é claro, ele vai deixar a família sendo sustentada pelo Estado, ele entrou para isso. O dinheiro foi sempre o objetivo do Bolsonaro e seguirá sendo, junto com a família dele agora na política, mas o outro objetivo é, claro, livrá-lo da condenação por ser um golpista, pressionar o STF, e tendo o Carluxo e outros senadores ali na rédea dele, ele, claro, vai poder chantagear, vai ter um poder maior de chantagear o STF, a Justiça, já que a gente sabe que só o Senado pode retirar ministro do Supremo. Essa é a tática. Agora, o Carlos Bolsonaro pedindo socorro, praticamente é isso, essa carta dele. Eu acho que é Falando, uma poxa, coisa vamos, meio, entre. é uma Ele coisa está meio chantageando, olha, dramática. é Porque ele dramático, e sabe olha, se você. também, Ele está diga, chantageando também. Ele está fingindo que está numa boa. Carlos é, Paz e Amor, hein? Olha, porque ele é candidato ao Senado, ele não pode, de fato, já ir pro quebra para capar, senão ele racha de vez e ninguém vai ajudar Flavinho. Então ele está num primeiro momento falando: tô anotando o nome de vocês, hein? Vou pegar vocês se for preciso. É óbvio que é isso. Mas olha, tamo junto. Ajuda a gente. Se não ajudar, você acha que se esse pessoal não fizer nada, Carluxo vai fazer o quê? Esse sujeito vai fazer o que ele sempre faz, que é linchar, que é difamar. Por mais que chamem o Carluxo de marqueteiro, que eu acho patético, ele não passa de um troll. O que é um troll? É um sujeito que fica rastejando na internet, atacando os outros e criando uma corrente para linchar, para criar uma narrativa. É o que ele está fazendo. Ele não é marqueteiro, ele não sabe criar uma campanha, mas ele sabe perseguir. Ele sabe usar o algoritmo para criar discurso de ódio, ele sabe como funcionam os algoritmos para jogar uma narrativa mentirosa. Isso, para mim, está muito distante de um marqueteiro. Isso é só um trollzinho barato de internet. E o troll está atuando agora, de novo, chantageando. Isso não é atitude de marqueteiro, isso é chantagem. Isso é atitude de fascistinha, anotando o nomezinho para depois perseguir. Foi o que o Bolsonaro fez a vida inteira. Quando ele foi presidente, ele perseguia até servidor, ele perseguiu policial, ele perseguiu servidores antifascistas. Não esqueçam disso. Só persegue antifascista quem é fascista. Então ele perseguiu os que eles chamaram, eles fizeram uma lista. Procurem, eu não sei se vocês esqueceram, vocês não podem ter a memória tão curta. Uma lista de servidores antifascistas. Isso foi um dos grandes momentos do Bolsonaro. E tá aí o filhinho dele fazendo uma lista dos políticos que não estão fazendo a campanha como ele essa queria, do lista, Flavinho. Isso tudo é o bolsonarismo,
é o neofascismo atuando O e Guga, o, chantageando. Gu- Mas vá o lá. Guga, Isso o não é Guga, marketing. o Guga tem marketing nisso, tem marketing em tudo. Você pode, seu Ah, Flávio force a barra, só seu porque você Carlos, errou, forçou eu chamá-lo de nada, marqueteiro. não, Ele é um não, não, troll não, de não. internet. Ele sempre Mas a fez mídia as campanhas. embarca nessa. Ele A mídia sempre chama ele fez. de marqueteiro. Isso é patético. Gustavo, ele sempre fez. Não, ele não é chamado de Que marqueteiro. Eu acho que campanha, mano? poucos que chamam. Ele fez a campanha do pai. Que Ele campanha? fez Ele a só fez primeira, essa a chantagem de campanha do internet. pai para Que é presidente. campanha? Antes ajudou Não o fez pai campanha, também não. nas campanhas Ajudou. para deputado É, federal. foi esse tipo de Quando ação aí que ele Flávio, tá fazendo. quando Flávio Bolsonaro foi candidato a vereador e desmaiou, quase desmaiou durante um Hum, debate lá de candidatos, o pai tomou imediatamente a senha das redes sociais do Flávio e deu sim. para o Carluxo, que era quem E daí? entendia disso. Entendia de Não, ser um não, troll, né? não, Claro, é um sim, troll. entendia, Isso é entendia. marqueteiro, Não, é? não, não, Isso é um troll barato, qualquer um de nós, agora, trollzinho. vamos dizer, criticar e com mil razões. Só me falta ficar parecendo aqui que eu estou defendendo o Carlos. Agora, dizer que ele entende alguma coisa De disso. marketing? Ele já fez Ele, várias campanhas, eu acho que vocês estão ele já fez confundindo várias marketing campanhas. com troll, Tá mas bom, tudo bem. Guga. Agora a gente não vai ficar aqui batendo boca, eu e você, sobre se o Carlos é um marqueteiro ou não é um marqueteiro. Não, claro, você que quis defender essa tese. Eu queria chamar mais a atenção é que quando ele diz, eu estou anotando o nome de todo mundo, não é só para difamar depois, poderá ser também, mas não acredito que seja só isso. Ele está dando claramente o recado, olha, vou levar esses nomezinhos, olha lá, para a direção do partido. O que é que significa isso? Para o partido arranjar alguma forma de punir essas pessoas. Punir como? Essas pessoas a quem ele está se dirigindo nesse manifesto à direita, o pronunciamento à direita nacional, essas pessoas, em grande maioria, essas pessoas são candidatas a alguma coisa. Deputado, governador, o que seja, ele está dizendo: olha, o fundo partidário, o fundo eleitoral, são administrados pela direção do PL. PL no partido no qual a família Bolsonaro manda muito. Então, vejam lá, porque vocês podem ser prejudicados. É o que ele está dizendo também, com outras palavras, entendeu? Claro que é O isso. fundo partidário é o grande trunfo de quem controla um partido. E eles controlam esse partido, junto com Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido. Então, Eles consideram que encheram o se cofre do vocês partido. resolverem abandonar, se vocês resolverem abandonar meu irmãozinho, candidato a presidente, ó, vai ter troco. Vai ter troco. Agora, vir o Carlos Bolsonaro a essa altura, depois que o irmão está com uma candidatura que, se ela não está consolidada, ela pelo menos cresceu. Nenhum outro nome da direita cresceu tanto até agora. Vinha a essa altura o senhor Carlos Bolsonaro fazer esse manifesto e dizer essas coisas, é porque ele está vendo a fragilidade da candidatura do irmão. É porque ele receia que essa aparente consolidação da candidatura do Flávio vá por água abaixo. E ele tem vários indicadores disso. O Carlos tem, as pessoas em torno do Carlos têm. O que é que o Flávio fez até agora para justificar, digamos, essa fortuna de votos que ele aparentemente tem hoje? Ele não fez nada, ele não disse nada, ele não propôs nada, ele só faz dancinha em vídeos por aí. Ele apenas herdou do pai uma boa parte dos votos do pai, nada mais. Isso não é mérito nenhum.